Olá, quarenteners! Tudo bem com vocês? Ajeitando a câmera aqui, que eu sou novata na área. Vocês devem estar achando estranho o que essa moça de cabelo rosa tá fazendo aí. Olá. Tudo bem com vocês, quarenteners? Gente, vai me dando um feedback para ver se o som tá bom, se a imagem tá bom para vocês. Que daqui desse lado a gente nunca sabe o que tá acontecendo, né? Daqui a pouquinho a minha parceira Iris De Franco vai entrar pra gente bater um papo hoje sobre o projeto do Mulheres que Conduzem, sobre como acontecem as aulas de inversão, sobre como é. Ah, achei minha parceira! Gente, tô apanhando aqui da tecnologia. Daqui a pouquinho ela tá aqui. Espero tudo certo. Obrigada, gente. Oi, Fê! Tá de visual novo! Que linda, de rosa! Agora a gente tá combinando. Ficou ótimo! Obrigada. Vai combinar com Pois você. adorei! E aí, galera? Como é que tá todo mundo? Gostaram do cabelo novo da Fê? Eu vou achar um filtro aqui para eu colocar, porque tá muito escuro, a minha casa apagou uma luz. E, Ah, enfim, eu ainda não consegui consertar direito aqui. Tá e dando aí? para me ver bem? Tá, eu tô vendo. Não sei como é que o pessoal de casa tá vendo. Gente, vai dando feedback, ver se o som tá legal, se a imagem tá boa. Só pra gente saber se como é que vocês estão, né? Nessa quarentena difícil. Ai, ai. Bom, a Fê me chamou aqui hoje para a gente falar um pouquinho do projeto Mulheres que Conduzem e para explicar para as pessoas que muita gente acha que o projeto Mulheres que Conduzem, a gente dá aula só de condução na dança, né? E não só isso, acho que também como é que é o feminismo na prática em sala de aula, por que a gente escolheu dar aula só para mulheres, né? E antes não era só para mulheres, a gente incluía aí todos os gêneros. Enfim, muitas questões, façam perguntas, tá? Pode Mas a gente está aqui abrindo uma temporada de lives. A gente é meio bicho do mato, tá? Então a gente fica na nossa caverna, meditando e hibernando. Não somos das redes sociais o tempo todo, mas vamos tentar manter aí uma periodicidade com vocês toda semana. Vamos ver se a gente consegue. E aí, Fê, conta um pouquinho, qual que foi a ideia dessa live? O que você queria? Você queria começar por qual assunto, assim? Gente, não tô com Covid, tá? Eu vou tossir, mas é só uma faringite mesmo. Nossa senhora, isso. Meu Deus. É só uma faringite. É, nada demais, é algo corriqueiro. Não, a ideia da gente fazer essa live é compartilhar com vocês um pouquinho da experiência em sala de aula, né? Das coisas que a gente. Que eu acho que é um espaço que eu e a Iris gostamos bastante de estar, que é em contato com as pessoas, dando aula. E também como o projeto foi desenrolando para como ele foi criado e como ele foi tomando outras dimensões ao longo, né, do processo, como ele foi mudando algumas coisas e hoje como ele chegou até aqui, né? Então foi essa, a gente contar um pouquinho da trajetória,
explicar como é que se dão as aulas de inversão, que a gente nem usa muito mais esse termo, né? Mas na prática mesmo, né? Eu sei que hoje tem muitas lives acontecendo por aí, debatendo vários temas sobre machismo, sobre racismo, sobre questões de assédio também, né? Ultimamente está bem em foco. Mas a gente queria bater um pouco mais de papo descontraído para falar um pouquinho mais dessa experiência mesmo, assim, que vocês... E aí, Então, o Mulheres que Conduzem, ele começou porque eu e a Fê não encontrávamos lugar para a gente treinar a parte de condução, né, na dança. Então, no forró, né, porque acho que a Fê já conduzia em outros ritmos, Fê, como que era? Eu comecei a aprender a conduzir sendo bolsista, né, de uma escola de dança de salão. No começo, aí, como faltavam cavalheiros, né, condutores, aí eles botavam a gente para conduzir as bolsistas mulheres, né. No começo eu não gostava muito, não. Eu queria aprender de conduzida, né, não curtia muito não, mas depois eu comecei a pegar gosto, porque a gente vai aprendendo, né, enfim, e aí eu comecei a investir, assim, eu acho, aprender a condução me ajudou muito na questão do conduzido, então eu comecei a aprender, pegar gosto mesmo pelo aprendizado, e em 2014, né, eu e a Iris, a gente começou nosso treino, acho que foi até despretensioso no começo, a gente queria aprender a conduzir mesmo, né, forró, e não tinha muitos espaços para isso. E aí a gente começou a gente nem se conhecia direito. É verdade, a gente nem se conhecia e resolveu embarcar num projeto que a gente não sabia que ia dar aqui, era um projeto despretensioso. A gente se reunia toda semana para aprender condução, que a gente já era baladeira, né? Bom, eu tô no forró desde 97 e eu e a Fê a gente vai muito, não só para baladas, como para os festivais de forró, então a gente queria dançar, conduzir com essa pegada aí da balada de forró, né? Que tem um jogo de corpo que eu acho que é bem característico. E a gente foi estudando e a gente percebeu, nossa, por que não? Tantas mulheres devem querer também, né? Um espaço para aprender a conduzir. Tantas professoras gostariam, talvez, de ter um espaço para treinar a condução e para estudar dança, né? Por que a gente, não, de repente, não abre para outras pessoas? Sim. Acho que foi assim. Como que foi para você, Fê? Cada um tem uma visão, eu acho, da coisa. Aproveitar a live também para falar que eu, a Clarice e a Iris somos pessoas diferentes. Estamos diferentes, tem muitos assuntos. Lógico que a gente também pensa coisas iguais, né? Por isso que a gente tem um projeto juntas, né? Senão isso não aconteceria. Mas também de, às vezes, lembrar que somos duas cabeças pensantes, né? E às vezes a gente tem como mania de colocar nós tudo no mesmo balaio, como se a gente concordasse em tudo, né? A gente briga também. A gente briga bastante. Assim, gente, é muito difícil ter um projeto, uma sociedade. A gente já teve também grupos de formação de professoras e um grupo de mulheres que conduzem. E é bastante difícil ter, assim, uma coesão e cada pessoa pensa diferente. E isso é ótimo, eu acho ótima a diversidade, a gente poder conversar e debater. Mas tudo num projeto que é coletivo é mais demorado. Então, às vezes, a gente tem uma ideia e vai realizar essa ideia um ano depois, porque ficou no processo ali do diálogo, da conversa, do pequenininho em sala de aula. Vamos experimentar isso um pouquinho. Não gostei. A outra fala, mas eu gostei. E aí, e é nesse processo aí. É difícil. Eu acho que, para mim, assim, é uma experiência também de trabalhar o coletivo. Eu já tive várias empresas na vida, eu era comerciante, tá? Eu tive importadora. Então, além de artista... Ai, gente, minha cadeira de rodinha tá saindo andando, socorro! Além de artista e professora de forró, eu era comerciante. E eu tava
sempre estive acostumada a trabalhar sozinha. Então, estar num projeto é trabalhar o coletivo e é trabalhar essa questão das mulheres se apoiarem. Eu acho que isso é difícil. A gente não está acostumado com isso. Eu acho que não sou só eu, porque eu percebo isso também em outros projetos. Aliás, ontem teve uma conversa importantíssima da Dois Rumos para a FUERB, falando dos perrengues de se ter um coletivo. Eles fizeram uma live no Zoom, acho que de umas 2 horas, falando sobre isso. Então, como é diverso, produtivo, rico, mas como é difícil, né? Nossa, O que você acha disso, Fê? Calma, gente, a gente não vai lavar roupa suja aqui na live. Mas realmente, ter uma parceria de dança já é complicado em vários sentidos, né? Com certeza você alcança muito mais coisas e é muito mais gratificante o resultado, né? Mas também tem caminhos tortuosos, assim, para a gente querer conciliar as coisas, né? Tem gente que acha que é fácil ter parceiro. Eu já tive parceiro, parceira. Sei que a gente tem que abrir mão de algumas coisas, tem que conciliar com outras, mas vamos aí, segue o baile, né? Mas é bom porque eu acho interessante ver como outra pessoa enxerga, né? Às vezes uma coisa que para você é de um jeito, para outra pessoa é totalmente diferente. E também é muito sempre válido. Eu gosto, acho importante. Eu acho que o que eu vejo muito, eu tenho conversado com as mulheres, né? Agora que a gente dá aula mais em turmas mais só para mulheres mesmo. Muitas falam, ai, mas eu tenho um preconceito tão grande com essa questão da palavra feminismo, eu acho tão pesado, eu acho difícil. Eu fiquei meio receosa de vir para a aula, porque projeto feminista me soa mal, me soa algo muito radical, algo que não é para mim. Eu não sei se eu sou feminista. E as mulheres, eu acho que têm um pouco de medo desse termo, talvez por desconhecimento. E eu acho que porque historicamente ficou um senso comum de associar o feminismo à agressividade, a uma mulher que não pode ser delicada, que não pode se maquiar, ou que não pode ser sensual, ou que tem que ser homo, que não pode ter um relacionamento, né? Tem esses estereótipos do feminismo estragam muito, eu acho, um movimento que é tão diverso. E aí eu não sei o que a Fê acha, mas eu acho que o rico são essas várias vertentes e nós, mulheres, podermos nos acolher e a gente poder se ajudar. E aí nessa diversidade mesmo, eu sou muito diferente da Fê, ela de mim, e a gente está aqui nos perrengues, continuando o projeto. Pensar que o feminismo ele é muito deturpado, né, hoje em dia. Ele tem uma versão muito grande, mas eu acredito que é mais por desconhecimento mesmo. O feminismo tem essa ideia radical, né, de que as mulheres são pessoas. E, resumindo bem, seria que elas são pessoas, que elas têm sonhos, que elas gostariam de ter escolhas, fazer escolhas, né, e não ter sempre um caminho premeditado a seguir. E, na verdade, eu acredito que a maioria das mulheres gostariam disso, né? Buscam isso de certa forma. Só que foi muito associado a um estereótipo pejorativo mesmo, né? A feminista do sovaco peludo, a agressiva. Não que a gente também não possa ser, né? A ideia é que a gente possa ser o que quiser sem ter esse constrangimento, né? Gente, acho que um dos papéis do machismo é deturpar mesmo o feminismo, né? Colocar ele como um movimento menor, né? Como se ele não valesse muito a pena, assim, como se fosse exagero, né? Então, também é uma ação do machismo, né? Deixar a imagem do feminismo bem ruim. E aí, gente, tá tudo certo aí? Eu queria agradecer as poderosas do forró, que estão sempre aí nas nossas lives e que tem um movimento de apoio à mulher super importante no Sul. Elas apoiam, vão para balada juntas, apoiam quem está chegando no forró, as mulheres mais velhas que sofrem muito preconceito dentro do forró.
Então, eu vi isso de perto quando eu fui para Florianópolis. Várias pessoas novas no forró e elas ali em volta. Eu não entendia ainda o que era o Poderosos do Forró, eu pude vivenciar. E depois a Érica veio um pouco aqui para Mulheres que Conduzem, fez algumas aulas para conhecer o projeto. Então, eu tive essa interação com ela, enfim. Parabéns, eu acho que a gente precisa de mais projetos assim, né? E cada um com a sua veia. Elas têm esse intuito aí de apoiar quem está chegando, das mulheres se apoiarem dentro do forró, sem ter intuito de dar aula nem nada, né? Eu não sei exatamente, talvez eu até esteja não falando tudo, né? Desculpem, poderosas, mas obrigada por estarem presentes sempre. E, gente, outra coisa que eu queria falar é assim, por que a gente resolveu dar aula só para mulheres, né? Tem muita gente fala, mas por quê? Só para mulher, mas eu queria tanto fazer. Mas por quê? Que necessidade que tem das aulas serem só para mulheres? Você quer falar, Fê? Fala você primeiro. Então a gente foi sentindo que as mulheres precisavam de um espaço só para elas. Então, assim, em várias rodas de conversa, as mulheres ficam tímidas, não falam quando tem homens, né? Elas se sentem acuadas, com vergonha. E tem um processo histórico aí, né? Da mulher ser calada, da mulher tá num lugar sempre de medo, né? De se expor. E a gente sentiu que a gente precisava desse espaço da mulher se fortalecer para a gente depois fazer algo em conjunto com os homens. Não que a gente não tenha que trabalhar também as masculinidades, a gente até tem feito lives, a Fernanda escreveu um texto aí sobre isso essa semana, eu fiz uma live tem umas 2 semanas, que a gente precisa também discutir sobre masculinidade. Mas a gente sentiu que as mulheres precisavam de um espaço que foi negado para elas historicamente, né? Que é o espaço de fala e de poder experimentar e não ter medo do julgamento, né? Eu não sei o que você acha aí, Fê. Não, sim, aos poucos eu também fui chegando à conclusão de que as aulas só para mulheres, elas rendiam mais no sentido que elas ficavam, sim, mais à vontade, né? Porque um espaço pode ter numa sala, por exemplo, 20 mulheres e um homem, né? E esse único homem, às vezes, deixa essas 20 mulheres, sei lá, não tão à vontade. Não que seja culpa dele, nem nada, né? Mas é a relação de poder mesmo, né? Que se institui. É como... enfim. Eu acho que as mulheres estão descobrindo também espaços acolhedores entre elas, né? Fortalecendo as suas redes, das amizades também. E elas estão descobrindo que, sim, elas têm que conquistar. Conquistar é uma palavra que eu não gosto de usar, né? Mas tem que reconhecer que elas têm esse espaço, que elas podem usar esse espaço, né? É importante que elas usem esse espaço, que elas ocupem, né? Porque é delas, né? É nosso, né? Na verdade. Então, sem constrangimento, né? Sem ficar, enfim. O que você achou, assim, das aulas que você está dando? Agora a gente está, né? A Iris está com a turma no Zoom online, né? Mas o que você acha, assim, em relação ao antes e depois da quarentena? Não, com aulas com homens juntos e aula só com mulheres. O que você sentiu? Eu acho que os homens inibem as mulheres, né? Porque a gente está acostumada com essa relação de poder dentro da nossa sociedade. Então, os homens se sentem no direito de serem folgados, também em aula, e só a presença deles, às vezes, já assusta e coloca medo nas mulheres. Elas já têm medo de conduzir, eu não vou conseguir, não, eu errei, como se existisse certo e errado dentro do forró. E aí eu acho que com a presença dos homens, elas ficam mais constrangidas. Existe também um constrangimento que tem a ver com a relação das mulheres com o próprio corpo, que não é só de aceitação com o próprio corpo, mas é do lidar com a sexualidade. Então, eu não imaginava isso, tá? Mas em muitas aulas eu tenho relatos de mulheres falando, que bom, eu estou numa aula só com mulher, eu posso dançar e não vai ter
não vou ter a preocupação de encostar nas partes íntimas de um homem. Existe um tabu muito grande de toque do corpo, né? O toque do corpo do homem com a mulher. E isso é uma preocupação, e as mulheres, muitas delas se sentem muito agredidas com essa questão de ter um pau no meio delas ali. Então, eu acho que é uma questão mal resolvida da nossa sociedade, que tem a ver com essas relações de poder e de controle do corpo da mulher que foram estabelecidas no patriarcado, né? Então, tem muitas questões, eu acho, que do emocional e da ancestralidade da mulher que precisam ser resolvidas entre as mulheres para a gente se fortalecer e depois ir discutir ou ir para uma aula mista e se sentir mais confortável e mais... Não, eu posso sim conduzir, não tem certo e errado. Eu posso dançar de conduzida, só de conduzida e ser mais livre. Eu posso tudo que eu quiser e tá tudo bem. Eu posso dançar com um pau ali no meio das minhas pernas e não vai acontecer nada, eu não vou ser agredida, né? Eu não sei o que você acha aí, Fê. Eu gostaria de ter essa oportunidade. Eu comecei a aprender a dançar, assim, de ter esse espaço mais acolhedor, porque a gente teve que aprender meio na raça, assim, né? E desbravando aí muita coisa. Eu sinto que os homens, às vezes, também na presença de aulas que as professoras são mulheres, costumam questionar mais o conhecimento delas, costumam colocar mais em xeque. Já teve algumas ocasiões assim que eu dei aula que foi um aluno homem e a maioria mulheres, e ele ficava ensinando as alunas no meio da aula. Isso acontece bastante. Então eu acho bem deselegante, assim, né? Uma atitude bem desagradável, mas infelizmente muito corriqueira, né? Tem muitas experiências machistas que a gente vive também, né? Como profissionais da dança, de ter alunos que eu acredito que a gente recebe um feedback muito mais imediato sobre as nossas aulas, se ela tá boa, se ela tá ruim, se estão gostando, se não estão. A gente costuma ter uma avaliação mais direta mesmo, né? Não sei se acontece com você. Quer dizer, eu sei porque eu já conversei bastante com você. Mas em relação à nossa dança também, a gente tem muita essa questão de ser avaliado. Quando a pessoa não gosta da nossa dança, a gente sabe quase que imediato, né? Eu vejo que com os homens não tem muito essa questão, assim, de... Como é que eu posso dizer? Autocrítica ou autoavaliação também em relação ao próprio trabalho, em relação à própria dança, né? Então, eu acho que é um desafio maior para as mulheres que trabalham com isso, porque elas têm que lidar com, às vezes, feedbacks negativos muito... pá, né? sem amortecer, mas também acho muito bom, porque se você corre atrás a gente está sempre buscando melhorar nossas danças. Eu vejo as mulheres sempre correndo atrás de melhorar, estudar. Acho isso muito bacana, assim, né? Por um motivo não tão bom, mas o resultado pode ser muito bom, assim. Mudando um pouquinho de assunto, fui para outro lado. Desculpa. Imagine, eu acho que tem essa coisa assim de que uma mulher professora tem que batalhar muito mais, né, para se tornar professora e para ela ser reconhecida. Eu e a Fê temos uma história bem difícil, eu acho, dentro do forró, mas eu acho que o cenário está mudando. Eu acho que muitas pessoas se dizem professores de forró porque aprenderam 3 passinhos na balada, são homens e sabem conduzir 3 passinhos na balada e se dizem professores. Oi, ai, gente. que lindo! Oi, gente! Oi, gente, vim participar. Que saudade! Saudade de você! Agora vai ficar um Mas aí quando uma mulher vai começar a dar aula, não é bem assim, né? A mulher precisa saber não só a parte do conduzido, como a do condutor, como a história do forró, como precisa dançar muito bem, e aí as pessoas confundem a profissão de dançarino de dança com professor de dança, o que eu acho terrível, porque às vezes um ótimo dançarino é um péssimo professor e vice-versa, né? Ninguém vai ser bom em tudo, são 2 profissões diferentes.
Conheço vários, E. Oi? o Robson falando, conheço vários. Gente, pode mandar perguntas, tá? Fazer questões, apontamentos, fiquem à vontade, tá? Por favor. Ah, eu tô passando aqui os comentários. Ah, Clau entrou, que legal. Rosilene, tem bastante gente. Denise, a Como é que Mai, uau, que gostoso. Vamos dançar forró, tá por aí também. A Izzy, sejam bem-vindas. Que bom estar aqui falando com vocês. Eu acho que assim, ser feminista é para todo dia, né? Se a gente quer mudar a posição das mulheres na sociedade através da dança, né? Porque a gente está aqui com um instrumento. Eu sempre falo que tem muita gente que fala, quando a sociedade muda, o salão muda. Eu acho que o contrário é muito válido. A gente muda o salão e a sala de aula e a gente devolve uma sociedade mais igualitária. Então, eu acho que feminismo é para as pequenas ações do dia a dia. Esses dias eu estava conversando com uma mulher que me falou que achava que feminismo não era para ela, que sempre imaginou que era um movimento agressivo e que ela era doce. Eu sempre falo que a doçura também meu Deus, faz a revolução. Faz a revolução. E que. Aí eu perguntei para essa mulher: você nunca se sentiu abusada num relacionamento? Ela. Eu não sei, eu sou uma mulher privilegiada, eu acho que não. Mulheres, se vocês pararem para pensar, na nossa vida, alguma vez a gente já foi abusada, sim. Não só no dia a dia, como em relacionamentos. E às vezes, pequenos abusos no dia a dia, a gente não percebe, porque a gente foi criada daquele jeito, achando que tá bom e que é daquele jeito mesmo. Vou dar um exemplo simples. Uma criança na praia, isso também foi uma amiga que contou. Eu não vou falar os nomes, porque senão eu vou expor as pessoas. Uma amiga na praia observando. Ela observando um pai tratando os filhos, uma menina e um menino. O menino tirando areia do corpo, batendo areia do corpo para ir embora para casa, e o pai pede para o menino ajudar a menina a tirar a areia do corpo dela para eles voltarem para casa. Ou seja, o tempo todo o pai estava pedindo, não foi só... Eu estou citando aqui uma situação daquele dia, porque ela passou ali à tarde na praia, observando a situação da família. O tempo todo o pai colocava esse menino cuidando daquela menina, como se aquela menina fosse incapaz de fazer ações corriqueiras do dia a dia. Ela tem mão, ela pode se limpar sozinha. Então a gente, desde pequeno, vai entrando nessa relação de poder e submissão sem perceber. Então, feminismo na prática, no dia a dia, em sala de aula, é isso. A gente perceber quais são as pequenas ações que a gente poderia mudar para o mundo ficar mais igualitário. Eu não sei o que você acha, Fê. Não, concordo plenamente. Eu acho que colocam as mulheres num papel de fragilidade e a gente acaba, de certa forma, aceitando por conveniência, por facilidades e tal. Quando fala essa questão da gentileza, por exemplo, que é abrir a porta do carro, essas coisas. E quando a gente relata que isso é uma ação machista, mas qual o problema eu fazer uma gentileza para esta donzela, né? Começa a rir mesmo. Mas é reforçar, né? Um papel que gostam de reforçar, o papel de fragilidade, de dependência, ela vai estar sempre precisando do meu auxílio, do meu suporte. Ela sozinha, será que ela se vira? Será que ela vai dar conta? Eu acho que, e de certa forma, o nosso psicológico, né, reage a isso, porque a gente aceita muitas vezes esse papel. É difícil você ir contra, se você não tem ainda tanta consciência, né? Então a gente acaba aceitando esse papel e eu vi muitas reportagens falando do feminismo que as mulheres costumavam ser menos ousadas nos seus projetos profissionais, elas arriscavam bem menos. Quando tinha propostas, sei lá, concurso por vaga de emprego, X, whatever. E as mulheres só se candidatavam quando elas tinham quase 100% dos pré-requisitos exigidos, né, para a vaga.
Agora, os homens podiam ter bem menos e já estavam se candidatando, né? Olha a diferença em relação à segurança, autoestima, né? Quando falam do autoestima de homem. Então, é uma questão é um trabalho mesmo a longo prazo, né? Nada é imediato. A gente E vai diário, né? diário, eterno, né? Se você entrar nesse barco, de se de expandir mesmo essa consciência, né, do que a gente passa, para a gente também não reproduzir, porque nós reproduzimos muitos papéis que nos são dados sem questionamento, e quando você vai ver, parecem naturais, né? Parecem que só existe esse caminho a ser seguido. E, na verdade, a gente pode questionar e pode, enfim, construir a nossa própria história, né? Não sei se será. O que o pessoal está falando? Em relação à carreira profissional, né? Mas tem muitos âmbitos, né? A gente não consegue, depois que a gente começa a estudar, a gente não consegue separar as coisas. A pessoa do feminismo da pessoa, né? A gente acorda feminista, a gente dorme feminista, a gente não tem como separar as coisas. A gente vai para a aula, a nossa aula vai, lógico, vai ter esse viés, né? Tem muitos desses fatores. O que é que tem na sua parede ali pendurada que eu tô vendo? É uma rabequinha que o Evandro estava estudando rabeca, sabe? Mas ele só fez a rabeca e parou de estudar. É fogo de palha demais. Aí tá Virou. ali de decoração, tem um quadro meu também, ó. Você quer ver? Vou mostrar para todo mundo. Ai, meu Deus, peraí. Vamos ver se eu consigo, gente, porque eu sou desastrada, tá? É um quadro. Peraí. Ai, para cima, mais para baixo. O quadro Ai, daquele leão que vai ser deu meio. para ver aí? É uma perna de uma mulher saindo de uma caixa de música. Nossa, não dá Deu? pra ver, não. Tá meio. Não? Mais ou menos. Ah, gente, depois eu mando uma foto para vocês. É uma perna de uma mulher saindo de uma caixa de música. É um projeto que eu fiz para um teatro. Eram figurinos e cenários de um teatro 97 por aí. Para quem não sabe, eu sou artista plástica também e às vezes eu ainda brinco um pouquinho. São muitas artes na minha vida. Gente, o que eu queria falar sobre continuando aí o processo de ser feminista todos os dias, eu queria falar um pouquinho da sala de aula de forró. O que você acha, Fê? O que tem a sala de aula do. Ações, assim, para a gente mudar, né, ser revolucionário, né? E mudar essas pequenas ações que a gente está falando, que é ser feminista no dia a dia, como é que é mudar o mundo nas pequenas ações. E eu acho que em sala de aula a gente pode fazer isso e às vezes a gente não percebe e não faz, como no dia a dia. Por exemplo, eu acho que uma das coisas mais importantes que tem na sala de aula do forró é a gente valorizar o conduzido, né? A Fê acabou de fazer um vídeo sobre isso e eu acho que o conduzido é historicamente um lugar desempenhado pela mulher, né? Foi o papel relegado à mulher. E historicamente dizem que para ser um bom conduzido você precisa só fechar os olhos e sentir. E não é bem assim, gente, tá? Sim. E a maioria das aulas de forró não dão atenção para o conduzido, tá? A maioria das aulas de forró dão atenção só para o condutor ou 80% para o condutor, e isso é uma afirmação de machismo, tá? Tem técnica para ser um bom conduzido, tá? Conduzido tem voz, e a gente pode trabalhar isso em sala de aula de igual para igual, 50%, 50%. Então, nas nossas aulas de Mulheres que Conduzem, a gente não foca só na condução. Uma pessoa que vem para a minha aula de condução no forró vai aprender a ser um bom conduzido. Não tem como aprender a conduzir sem aprender o outro lado também. Senão você vai ser meio capenga ali, não vai aprender 100% o papel. O que você acha, Fê? No vídeo eu cheguei a falar também, né, que dado ao papel do conduzido essa questão da passividade, né, como se a gente não tivesse vida, não tivesse personalidade, e fosse só um papel em branco a ser preenchido. As metáforas, né, que usam nas salas, assim. E, na verdade, para você
ser um conduzido precisa de muito trabalho, porque imagina hoje em dia, nessa sociedade que todo mundo quer ter o controle das coisas, quer saber como começa, como termina, quando vai ser, como vai ser. E você tá num papel de conduzido é um processo de muita entrega, né? De muito trabalho para chegar nesse nível de comunicação. Então, também de trabalhar isso nas pessoas conduzidas, de que elas têm um corpo, e o corpo delas é vivo, e ele existe antes da dança 2. Ele existe, ele não nasce no momento que eu formo um par ali com outra pessoa, ele já existe, ele já sabe dançar. Aqui na quarentena a gente está descobrindo isso, né? Que nosso corpo já sabe dançar, a gente não precisa de outra pessoa para dançar. Lógico que não estou tirando mérito, que é maravilhoso dançar dois, né? Não tem. Mas eu acho que o trabalho é de. Enfim, ele é uma parceria forte, né? Porque uma dança ser um nirvana, né, que a gente gosta, ser plena, precisa de um conduzido assim muito presente, muito dançante também. Eu acho bem zoado esses termos que o pessoal usa de como é que é? Dama possuída, umas coisas assim. Nossa, dama possuída é terrível, né? É o fim da Significa que carreira, gente. é Vai. colocar o conduzido e a mulher, né? Porque é o papel sobrou para a mulher dentro de uma caixinha e falar: fica presa aí, minha filha, você não pode sair daí nunca mais. Você tem Então, que fazer assim, tem certo e tem errado. sim, você resume o papel da mulher a como se ela existisse em condição, em resposta a alguém. Assim, se esse alguém não existe, então ela também, ou ele também não existe, né? Então é um papel muito condicionado, como se fosse condicionado. E na verdade é um papel comunicante, né? É um diálogo, é uma conversa. Estou igual eu, você estamos aí, papo, você fala, eu falo e tal. Então tem uma interação e tem uma questão de sensibilidade, de saber quando a outra pessoa vai falar, quando não sair se atropelando, ou não sair impondo, ou no seu monólogo, né, também, de chegar aqui, dar uma palestra, deixar. Então tem. Eu acho que são dois papéis que precisam desenvolver o conduzido e o condutor ou a condutora de desenvolver essa sensibilidade, saber com quem eu estou dançando, o que eu posso naquela dança, né? Quais caminhos eu posso seguir com aquele corpo dançante. Com a outra pessoa, ela tem outro repertório, outro histórico corporal, outra história de vida, outro momento, às vezes, né, de emocional ali que ela estava passando. Então a minha dança com ela vai ser outra coisa, independente de eu estar conduzindo ou sendo conduzida, enfim. Então, acho que tem que dar um up aí nesse papel do conduzido em questão de valorização mesmo, porque, poxa vida, se um conduzido não está bem trabalhado, né? Que dança pode existir assim? Eu acho que principalmente a gente prestar muita atenção nessa coisa da mulher ter que sorrir, ter que ser sensual, ter que fazer charme. A gente não tem que nada, né? E a gente pode ter nossa própria personalidade na dança, sendo sensual ou não, fazendo um charme natural que é nosso, né? Que é da nossa personalidade, sem ser um charme copiado de alguém. Então, quando eu vou dar uma aula de personalidade, por exemplo, eu não gosto de falar, a mão é assim, você passa a mão por aqui e depois desce por aqui, e aí põe a mão aqui, dá 3 reboladinhas e vai ficar ótimo no seu corpo. Só que assim, pode ficar ótimo no meu, mas talvez no da minha aluna não vai ficar bom. Porque charme é algo muito natural, principalmente falando desse forró que a gente dança, que é um forró mais relaxado, mais natural. Tem problema sensualizar? Não. Quem quiser sensualizar, sensualize, seja feliz. Mas se eu quiser dançar de cara fechada e tá ali no meu intimismo, quietinha, e só subir um ombro de vez em quando para dar um suspiro no meio da dança, isso já é muito charmoso, tá, gente? Charme eu acho que é algo natural e que a gente não é obrigado a reproduzir. Eu acho que esse charme que é essa questão do conduzido ter que fazer charme, caras e bocas,
cai naquele estereótipo da mulher que precisa ser fêmea fatal e que está na posição de objeto. A gente tem que tomar muito cuidado quando a gente vai fazer um charme, para ter consciência daquilo que a gente está fazendo. É esse papel que eu quero desempenhar? Hoje eu quero sair de salto alto, vestido curto, sensualizar e falar, uhul, hoje é isso aí. Tenha consciência do que você está fazendo, tá? Agora, se eu estiver fazendo isso sem consciência, eu vou cair no papel de mulher objeto. A mulher que está ali para ser consumida, que é um objeto consumível. Então, acho que aula de charmes para conduzido precisa tomar cuidado, gente. Muito cuidado. O que você acha? Eu não, porque eu sei que às vezes é o único papel, né, que uma mulher profissional da dança consegue às vezes encontrar para poder mostrar o trabalho dela. Então eu não questiono assim, é interessante colocar uma visão crítica sobre isso, mas eu super entendo, né, a possibilidade de, mas eu acho que o charme, ele primeiro é uma coisa muito particular, assim, né? De cada um. Todo mundo pode ser charmoso, homem, mulher, dinossauro, papagaio, dançando, sim, né? Ele não está restrito a um determinado papel da dança, só os conduzidos fazem charme, né? Quando acontece, quando isso você é importante. Um menino para dançar e ele começa a fazer aqueles estereótipos de bota a mãozinha assim e começa... Gente, o que é isso? E também de... sei lá, de ser mais uma... Ele é interessante quando ele é espontâneo, quando ele é natural da pessoa, quando você vê que aquilo realmente faz parte da história dela, né? Não é uma coisa imposta. E também você falou da questão da sexualidade, né? De impor papéis sexuais para sexualizar demais as mulheres na dança, né? Eu ouvi falar de muitas amigas e falam, se eu não for piriguete pro baile com aquele shortinho ou com aquele vestido colado, eu não consigo dançar porque os homens não me chamam para dançar. Fala, amiga, olha esse baile, olha o mundo que existe aqui, quantas mulheres também, né, você não pode convidar para dançar e que situação, né, que triste. Por que eu não posso... por que tem que ser assim, né? Eu acho uma violência você impor coisas, tipo roupa, salto alto, coisas, artifícios assim, para você ser vista num baile, né? Para você ser chamada. E também porque que você não pode tomar essa atitude, né? Porque que não pode ser você a pessoa que chama. Eu não vejo problema nenhum. Aliás, adoro. Inclusive, chamar as pessoas no baile é o meu esporte preferido. Eu adoro convidar. Mais do que ser convidada, por incrível que pareça, assim. Então, eu também. Depois você adoro baile com muita mulher. Os amigos que lutem, porque a gente já sai chamando. Pois é. Até porque em baile com muita mulher eu me machuco menos, me divirto mais. Quando tem muito homem no baile, eles ficam bravos porque não tem o que eles querem, não tem as mulheres para dançar. E eles bebem muito e ficam de canto, assim. Quando tem um baile de igual para igual, é legal também. Agora, muito homem no baile eu não gosto, não. Acho que fica uma energia muito carregada, porque muitos vão para caçar, eu acho. Não. Falam que balada de sucesso é que tem muita mulher, né? As músicas de forró falam isso, né? Forró que tem muita mulher, que não sei o quê, como se fosse um item de sucesso mesmo. Opa, o baile tava bom, né? Agora, vamos lembrar também que os bailes hoje em dia são muito heteronormativos, né? Então ainda tem muito essa busca do parzinho homem com a mulher, né? Nunca pensando em outras dinâmicas. Então, eu vejo que as casas de forró tem muito essa coisa das fotos. Vão tirar foto, só tira foto das mulheres, tipo, não tinha homens no baile. Porque de novo tá colocando a mulher no lugar de objeto, né? Porque se a gente for pegar a história das artes plásticas, por exemplo, da fotografia, a gente quase não tem nu masculino, a gente só tem nu feminino. Por quê? Porque a mulher está sempre nesse lugar de ser consumida o tempo todo. Então, para vender uma casa de forró, se tiver mais foto de mulher, melhor, você vai vender mais. Então, a gente está ali de novo no lugar de objeto. Sim. Ou então de cobrar mais barato, né? Por que se cobra? Eu entendo que as pessoas, né?
às vezes não podem pagar mesmo o valor de uma balada, né? Mas por que que cobram sempre uma mulher até tal horário de graça? Qual é a intenção disso, né? Eu acho bem estranho, na real, assim. E tinha outra coisa que eu ia falar e esqueci. Muitos assuntos, Então, gente. Perguntas então, aí quando você vai também. lembrando aí, e se você puder ver a hora, porque eu não consigo aqui, você consegue Ah, aí? Aí eu vou responder aqui, porque a Denise falou que adora aula de charme. Gente, eu não estou condenando aula de charme, não. Eu só estou falando assim, quando a gente vai fazer uma aula de charme, ou quando a gente vai sensualizar, sair com um vestido colado e um salto alto, a gente naturalmente está ocupando um lugar histórico de uma mulher de salto alto e vestido colado que vai fazer charmes e vai sensualizar. Se você for com isso com consciência, adoro, às vezes faço isso, adoro sensualizar. Mas eu estou ali consciente daquele lugar e do que a mulher representa naquele lugar, né? E também não sou obrigada a estar nesse lugar todos os dias. Eu estou lá naquele lugar porque eu quero na hora que eu quero. Então, eu tô colocando aqui que não estou condenando a aula de charme, só estou pedindo para a gente ter um pouquinho de consciência na hora de fazer as coisas, né? sim, sim, total. É isso, né, gente? A gente não está condenando nenhum papel. A ideia é que vocês façam o que vocês quiserem, não só nessa situação é que vai ser bom. É isso, né? É que vocês, que todas nós tenhamos escolha. Independente de estar usando salto alto. A questão também da meia ponta. Muitas meninas perguntam como conduzir, né? Ah, tem que dançar na meia ponta, tem que levantar o pé. Falando, você que sabe? Porque a gente sabe que isso traz consequências, né? A longo prazo, no corpo das pessoas. Uma mulher ou uma pessoa que usa salto alto por um longo tempo sabe que isso pode afetar a saúde dela, a coluna, desestrutura tudo, né? Então, eu acho que ela tem que ser uma escolha que a pessoa esteja consciente, não que só pode dançar na meia ponta e é assim, e se não for assim, tá errado. Pelo amor de Deus, gente. Não está errado, mas assim, também quem dançar na meia ponta, prestar atenção para escolher o sapato e para dar mais contrapeso para o outro. Usa o outro a seu favor, usar o condutor. Porque aí eu não sobrecarrego a meia ponta, né? Eu estou usando meu corpo todo para contrapeso. E estou usando um calçado confortável. Gente, não vai no forró, por favor, com um soladinho fininho. Coloca uma palmilhinha, ajuda seu pé pra gente dançar até os 100 anos, né? Então, mas é verdade, a gente tem que escolher o calçado. Eu antes ia no forró de chinesinha, não vou mais, gente, porque eu não tenho mais 20 anos, eu quero dançar até os 100. Então, eu coloco uma palmilhinha de gel, assim, sabe? Dou uma alongadinha, aí muito contrapeso. Deixa o condutor carregar um pouquinho do seu peso que facilita para quem quiser dançar na meia ponta e que não é obrigado, concordo com a Fê. Aí tem só rapidinho, tem um comentário aqui da Pauliane. Ela fala assim: é interessante colocar a mulher como objeto, porque o objeto não tem direitos. Não tem direitos, só sujeito tem direitos. É interessantíssima essa fala. É isso, né, gente? Deixa eu ver se tem mais. Que mais, Fê? Não sei como que tá nosso horário. Faltam 12 minutos, tá? 12 minutos. Fazer perguntas, que a gente já vai encerrando. A ideia é a gente fazer esse bate-papo uma vez por semana, né? Na sexta ou outro dia, a gente vai ver aqui ainda qual o dia é melhor. E conversando sobre o dia a dia da sala de aula, sobre machismo, sobre feminismo, sobre a inversão, que a gente costuma usar um outro termo hoje, que é condução alternada. Explicar também essa diferença, né? Que muita gente às vezes tem curiosidade para saber o que é condução compartilhada, o que é condução alternada, condução normativa, enfim. Mútua. São muitos termos surgindo, gente. E assim, eu acho que as próximas lives a gente vai colocar os temas também, né? Outros temas. E aí tragam perguntas, sugestões pra gente. Sim. Antes da gente encerrar, acho que a gente podia também falar um pouquinho dos projetos para frente, né? O que você acha, Fê? Vai lá, mulher, você. Então, eu queria falar para vocês que eu tô com um projeto novo que se chama Forró, a dança meditativa.
E nesse projeto eu integro um pouquinho aí nas aulas de forró de outras técnicas, né? Eu trago outras técnicas para as aulas de forró, porque eu vi nessa quarentena que as mulheres estão com outras necessidades. E aí a ideia é que a gente integre o corpo, a mente, a alma, que a gente traga um pouquinho do trabalho da psique e faça isso através do corpo, né? Então, eu dou muitas meditações ativas nas aulas, muitos exercícios para o forró. Então, a gente vai dançar bastante sozinho, isso vai ser ótimo, com foco no forró, muita trilha de forró. E vai ter uma aula gratuita dia 1º de julho, às 15 horas. É só se inscrever, o link está na minha bio, @irisdefrancoforron, tá? Conheçam, que é ótimo para quem dança forró, que vai ajudar na técnica de vocês. É ótimo para quem está em casa aí desesperada, com altos e baixos, para a gente se acalmar e falar, tá tudo bem. E para a gente se descobrir também, descobrir o potencial do nosso corpo, descobrir o potencial da gente na nossa vida, qual é a nossa essência, o que eu quero para mim nesse momento da minha vida. Então, esse é o intuito desse trabalho. A gente está também com um trabalho de pesquisa sobre a história das mulheres no forró. Eu não consigo ter uma continuidade de fazer toda semana, porque é muita coisa. Então, tem muita coisa que está no YouTube, são entrevistas com mulheres para registrar a história das mulheres na dança dentro do forró. Eu estou subindo aos poucos, quem puder acessar o YouTube e ajudar a gente lá, tem muito conteúdo interessante, tá? Vídeos nossos, mas também dessas entrevistas, dicas também. E também vou estar numa plataforma internacional com técnicas para conduzires e forró, e também forró urbano junto com o Evandro Paz. Começa dia 6 de julho e os preços estão super acessíveis, gente. Também está lá na minha bio. E você, Fê? Com os projetos de forró, eu tô com as aulas particulares mesmo. Por enquanto não tô com turma, mas estou com um projeto de abrir uma mais pra frente, pelo Mulheres mesmo. Tô fazendo umas mandalas, aquelas... Ai, mostra as mandalas pra gente, Fê. A Fê tá fazendo mandalas lindas, gente. Mandalas com fio colorido. E agora, todo mundo sabe que as mandalas trabalham bastante o inconsciente da gente, então eu acho ótimo também para a gente trabalhar o emocional, a gente ficar olhando para as mandalas ou até desenhar as mandalas. Comprem as mandalas da Fê, estão num preço bom e são maravilhosas. Qual é o Insta? É Mandalas a Fio. Manda, _ las fio. Entrem lá, gente, por favor, me dá um help, fazendo um merchan mesmo, né? E também a gente vai... Pode falar. Falar um pouquinho dessa questão que a gente está vivendo, né? Muita gente pergunta, nossa, como é que rola a aula? A gente está tão acostumado a dançar dois, né? E ter que se deparar com uma situação dessa, inédita aí que a gente está vivendo, uma crise muito tensa, não só política, né? A situação também da coronavírus, mas também a questão da reclusão, né? De a gente ficar isolado e tal, como está mexendo no psicológico das pessoas, e também como tá fazendo a gente ver a dança de uma forma talvez que a gente não tivesse reparado tanto, né? Porque a dança estava ali, né? Às vezes a gente teve que... Então, vejo muita gente fazendo trabalhos maravilhosos. Ai, obrigada, Vilde. Isso! Trabalhos maravilhosos, assim, trabalhando a questão da autonomia mesmo na dança, que eu acho super válido. As lives que estão rolando por aí também com temas muito interessantes. Eu queria ter um dia de 50 horas para ver tanta live rolando por aí, né? E porque... gente, também não se desesperem, assim, porque tem muita gente, ai meu Deus, eu tenho que ver a live, eu tenho que ver... Gente, a gente pode viver também sem live, tá? Fiquem em paz, a gente não dá conta, a gente tá num mundo que a gente não dá conta de tudo que tem de informação por aí. Então filtrem. Senão vira loucura. É o recado da Capricorniana, hein, gente? Escutem, por favor. Escutem. Não, tem que desligar, senão não é possível.
sobreviver a tanta live. Nossa, gente, tá ficando doido, né? O povo... Parece que tem muita gente reclamando, falando que tá faltando tempo, porque antes trabalhava, mas agora parece que o trabalho dobrou, triplicou, que várias demandas, tem que dar conta de tudo. Você vê, né, como as coisas mudam. Mas em relação à dança, eu tô achando bacana essa questão de trabalhar a dança individual. Eu sei que é estranho, né, para a gente que sempre dançou a dois, mas é um trabalho super válido, é super enriquecedor também para a dança a dois, né? Quando a gente voltar, já tem uma outra consciência de corpo. E também de perder essa vergonhinha, né, que a gente tem de dançar sozinho, como se estivesse se expondo. Eu acho essa questão do se expor, né, na dança é uma preocupação muito corriqueira das pessoas, né? Eu acho que a gente tem que trabalhar isso sim, é bem importante. Olha É quem isso, entrou agora, gente. esse horário. Kelly tá aí, que ficou anos com a gente no Mulheres que Conduzem, deu aula lá. A Ana, um beijão para Ana, para Simone, para Belle, que tá por aí também, que fez minha aula, gostou bastante. E o último projeto que eu queria falar para vocês é que a gente vai estar no CRD, com um projeto de São João e uma aula sobre abraço. Eu não sei se essa aula vai ser aberta, se vai ser grátis, se vai ser paga, mas se liguem aí no Insta do Mulheres que Conduzem, que a gente está com novidades para vocês, tá bom? Dancem bastante e é isso, gente. Um abração para vocês. Você tem mais recado, Fê? Não, gente, é isso. Agradecer a presença de todos, tá? Se tiverem outras lives no nosso bate-papo, a gente vai divulgar aqui no canal. Fiquem atentos. E é isso. Obrigada por tudo. Obrigada, Iris. Saudades. Obrigada. Saudade também. Até Tchau, mais, gente.